A palestra de hoje é sobre instrumentos musicais. Vamos nessa. Bom, de início eu queria mostrar um pouco sobre o que eu vou falar nessa apresentação. Que eu vou primeiro falar um pouco sobre o contexto histórico, sobre a classificação dos instrumentos em geral e algumas curiosidades mínimas sobre eles. Começando pelo contexto histórico, os primeiros instrumentos eles são datados da era dos homens das cavernas, que eles basicamente utilizavam como meio de comunicação, já que não existia a fala entre eles. Normalmente eles acabavam imitando sons da floresta, como passos de animais ou cantos de pássaros. Os primeiros registros históricos sobre instrumentos acontecem em pinturas rupestres que são por volta de 60 mil anos antes de Cristo. São por volta dessa época. E os arqueólogos atuais eles acabaram achando dois exemplares desses instrumentos da era das cavernas. Que o primeiro é uma flauta de osso, que foi achada na Alemanha, que ela aparenta ter mais de 40 mil anos de idade, e também um tambor de madeira com a película de cima feita de um couro de algum animal, que não foi identificado, que eu não achei ainda uma fonte tipo de onde foi achado, mas, né, enfim, também não achando. Esses instrumentos eram utilizados muito em táticas de guerra em geral, tipo, entre os povos ali, já que, tipo, era uma forma bem prática de poder comunicar uma pessoa entre a outra da tribo à distância, já que eles podiam basicamente fazer tipo sinais específicos que eles sabem, tipo para avisar, nossa, tem tal pessoa ali. Mas, bom, atualmente o conceito de instrumento não é tão utilizado assim para esses fatores. Eles são utilizados bem mais na área de entretenimento, como música, cinema, teatro e afins. Bom, agora partindo um pouco para a classificação dos instrumentos. Basicamente, um sistema bem utilizado pelos músicos é o sistema de Hornbostel-Schacht. Eu não sei falar esse nome direito, mas enfim. Que basicamente foram esses dois músicos que criaram, que foram Erich von Hornbostel e Kurt Schacht. Que criaram um sistema basicamente que se separa entre quatro tipos principais e um secundário em si. Bom, a primeira classificação a gente tem os instrumentos de cordas, que são basicamente instrumentos que produzem som com o vibramento de cordas, que elas podem ser dedilhadas, podem ser escovadas, coisas assim. E elas também têm alguns subgrupos. Por exemplo, são cordas esfregadas, que são basicamente, por exemplo, violinos e violoncelo, que meio que você tem que utilizar tipo um arco para poder tocar ele. Temos também cordas percutidas, que são basicamente instrumentos que você não precisa necessariamente encostar na corda em si, por exemplo, pianos e teclados, que você tem que apertar o botão. E também nós temos as cordas pressionadas, que basicamente você tem que, dependendo da forma que você pressionar a corda e tocar ela, vai emitir um som diferente, como por exemplo violões e ukuleles em geral. Agora nós temos os instrumentos de sopro. Eles basicamente são instrumentos que soam um som, basicamente quando ocorre o vibramento de ar em algum bocal ou alguma corda musical. E eles são separados em dois tipos em específicos, que é o sopro metal. São instrumentos que eles tendem a ter um som bem mais grave, que eles são normalmente utilizados mais em orquestras, como por exemplo uma tuba ou uma trompa. E também temos os sopro-madeiras, que seriam instrumentos mais agudos, que alguns deles também são utilizados em orquestras, mas eles tendem basicamente a ser mais agudos. E, bom, alguns exemplos desses instrumentos são a flauta e o clarinete. Passando, agora a gente tem os instrumentos de percussão, que basicamente são aqueles instrumentos que possuem uma película na parte superior dele, que ele, dependendo de como for tocado ali, tipo, pode ser batido, pode ser esfregado, ele vai emitir um som específico. Alguns exemplos dele seriam a bateria, o tambor e coisas assim. Nós temos o idiofones, que são basicamente instrumentos que, se você toca no material dele em si, ele produz um som, ele se assemelha um pouco ao de percussão, mas a única diferença é que tipo de percussão é mais na película e os idiofones são basicamente tipo o próprio instrumento em si que faz o som. Por exemplo, tipo um xilofone, quando você bate na pecinha dele, meio que a vibração da peça em si que emite o som. E também tipo de chocalho, tipo para você mexer, ele baixa as bolinhas dele dentro dele, enfim. Partindo para os eletrofones. Essa é uma classificação que foi criada no século XX, por conta que, bom, são basicamente a classificação dos instrumentos que são
que eles possuem... que eles emitem som por meios eletrônicos, como, por exemplo, sintetizadores e o theremin. O theremin que ele é um caso, é um caso meio estranho, porque, tipo, ele é literalmente um instrumento que ele utiliza campos magnéticos para poder tocar, e, tipo, dependendo, a pessoa utiliza a mão para poder tocar ele, e dependendo, tipo, da forma que ela... tipo, dependendo da distância que a mão dela estiver do instrumento, ela vai emitir um som diferente, que é bem legal. Vocês podem pesquisar depois, só que não consigo colocar no meio. Enfim. Tem alguns adendos que eu coloquei também, que, bom, a guitarra e o baixo elétrico, eles acabam não contando nessa categoria porque eles são instrumentos de corda, e como eles, tipo, o principal deles são as cordas e a parte eletrônica é mais um suporte acústico para eles, então eles acabam não entrando nessa área. E, por fim, nós temos algumas curiosidades sobre os instrumentos. Por exemplo, o formato do violão se deve por conta que, tipo, para a pessoa, tipo, ela conseguir tocar direito, ela pode conseguir apoiar, tipo, ele na coxa, coisa assim. E também, dependendo do formato que ele for, tipo, dependendo, tipo, do tamanho, por exemplo, daquela parte de trás, o som pode acabar sendo diferenciado, tipo, ele pode acabar sendo mais agudo ou grave, dependendo. As teclas dos pianos, em geral, tipo, elas costumam ser sempre preto e branco. Sendo porque, por conta que, tipo, nos primeiros pianos que foram criados, aquelas teclas pretas eram feitas de uma madeira chamada ebano, que basicamente tinha uma coloração mais escura, e as teclas brancas eram feitas de marfim, que basicamente tinha uma coloração mais clara. Só que aí essa tradição acabou continuando de era em eras e agora a maioria são desse jeito. E por fim, dependendo de que material, ou até mesmo do corte que foi feito o corpo de uma guitarra, o som que ela transmite pode ocorrer alguma variação dele. Por exemplo, tipo, se for um material bem mais denso, ela pode apresentar ter um som bem mais grave do que seria uma comum, tipo, que seria um material bem mais leve. E, bom, eu acho que é isso que eu apresento. Foi meio curtinho que eu fiz na última hora, mas...